Olá, queridos amigos e amigas do nosso Momento Redenção. Nós trazemos dessa vez de uma obra muito interessante, de um autor mais interessante ainda, um dos espíritas mais respeitáveis, respeitados e profundo conhecedor e praticante da doutrina dos espíritos, quando aqui encarnado, que é Deolindo Amorim, baiano de nascimento, e que viveu boa parte de sua vida depois aqui no Rio de Janeiro. Então, nós vamos nos utilizar de uma obra dele, que é essa obra. Cadernos Doutrinários, Preleções, para o estudo do Espiritismo, Deolindo Amorim. Essa obra é dele, editada pela editora Círculos, Salvador, Bahia. E nós vamos ler essa partezinha inicial para que nós tenhamos ideia do que se trata essa obra. Cadernos Doutrinários, Preleções para o Estudo do Espiritismo. Diz assim na apresentação dessa obra: os 5 exemplares dos Cadernos Doutrinários que publicamos são um marco histórico dos estudos do Espiritismo no Brasil. O registro das famosas aulas do 18 constitui a prova da primeira tentativa bem-sucedida de estabelecer-se um curso, ou melhor, um estudo sistematizado da doutrina no seio das instituições espíritas. Eles são, na verdade, o resumo das aulas semanais proferidas por Deolindo Amorim no Centro Espírita 18 de abril, fundado exatamente a 18 de abril de 1946. Com o surgimento deste núcleo, pretendeu-se colocar em prática o projeto de Allan Kardec de criar um curso regular de Espiritismo. O artigo 1º de seus estatutos qualificava-o como uma sociedade civil destinada a, abre aspas, estudar o Espiritismo de acordo com a codificação de Allan Kardec. Fecha aspas. Ponto. É para nós sabermos com que vamos lidar, sobre o que vamos falar nesse nosso encontro. E neste caderno doutrinário, no número 4 dele, na primeira parte, Deolindo Amorim vai tratar de um tema extremamente importante para todos nós espíritas, no seu item 2, que é mentalidade espírita, que, ao nosso ver, no nosso entendimento, ao nosso olhar, salvo melhor juízo, é o que nos tem faltado na atualidade já de algum tempo, né? Nós tivemos uma perda muito grande no nosso entendimento com a ausência de companheiros como Deolindo Amorim, como José Herculano Pires, e mais atualmente com a perda de um dos grandes baluartes, no meu entendimento, do Espiritismo, pela sua capacidade de pesquisador, de estudioso, de praticante, de observador, de homem do mundo, um homem de letras, um homem de conhecimento, um homem absolutamente conectado com o seu tempo, que foi Hermínio Corrêa de Miranda, que deixou um legado interessante na pesquisa mediúnica, né? Então, nós tínhamos perdido essas referências. E, ao perder essas referências, nós perdemos muito do aprendizado, de se aprender Espiritismo, de se saber Espiritismo, para que a gente saiba quem exatamente a gente é. E aprender o Espiritismo, diferente disso que nós temos visto hoje, que no meu entendimento, que é o meu entendimento apenas, não se torna lei por causa disso, né? Mas, no meu entendimento, nós temos lidado com um Espiritismo prêt-à-porter,
que é uma coisa prontinha e arrumada por alguém, por alguma coisa, por alguém, por um médium ou um espírito. E esse é o novo espiritismo, o espiritismo prêt-à-porter, que todo mundo gosta, todo mundo posta no Facebook, nas redes sociais de um modo geral, mas que poucos de nós temos praticado porque não conhecemos. E se não conhecemos, não sentimos. Se não sentimos, é porque não sabemos. Então, isso eu acho que Deolindo lida um pouco com essa questão aqui, né? Então, nós vamos pensar aqui juntos, né? Mentalidade espírita. Inicia, então, o Deolindo assim. O estudo metódico traz resultados mais satisfatórios do que o estudo irregular, feito a esmo, sem programa, sem ordem, sem objetivo. Porque é preciso essa sequência, porque é método, né? Metodologia. Kardec estrutura essa doutrina de forma metodológica, né? Porque era um pedagogo, era um professor. Então, sem essa sequência, sem essa lógica, fica muito difícil uma compreensão clara do que significa espiritismo, do que é ser espírita. Segue Deolindo. A didática também se aplica, portanto, ao ensino da doutrina espírita. É claro que, para se iniciar um curso de espiritismo, e atenção a isso que ele diz, não é possível começar pelas sessões práticas ou experimentais, estudando fenômenos e médiuns, porque é indispensável o preparo teórico, o conhecimento, pelo menos, das noções gerais da doutrina. Precisamos concordar com isso, porque senão a gente está fazendo qualquer coisa, menos espiritismo. Ninguém começa estudando a química pelas experiências de laboratório sem haver antes estudado as leis, sem saber como utilizar certos instrumentos, etc. Seria perigoso pôr um indivíduo inteiramente despreparado, sem teoria de espécie alguma, dentro de um laboratório para fazer aprendizagem. Na vida prática nós fazemos isso, né? Não pode se fazer isso. Você não vai para a universidade e chega lá e vai para o laboratório. Você vai para a universidade, vai sentar nos bancos para estudar teoria, para ter a noção do que aquela ciência representa, o que ela busca, o que ela pretende. E depois de entendidos esses princípios básicos, fundamentais, a partir de um certo momento, você começa a ir ao laboratório, né? Nós que tivemos a oportunidade de estudar na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, nós tivemos esse processo, né, que a gente vai, estuda química, depois química orgânica, depois... e quando a gente chega na química analítica, nós estamos indo para o laboratório, mas nós tínhamos àquela ocasião 6 tempos de química, de uma só química, ou seja, 2 de teoria, 2 de teórico-prática e 2 de prática. Então, você vê como é que a coisa tem um encadeamento necessário para que a gente não chegue no laboratório e incendeie. Ele mesmo assim, quando a gente erra a pipetagem e erra uma gota a mais que vai e que faz aquele cheiro horroroso dentro do laboratório, por exemplo. Então, tudo isso depende de teoria, antes de tudo. No laboratório espiritual, diz Deolindo, e uma sessão mediúnica exige muito senso de responsabilidade, os problemas ainda são mais complexos. Então, veja que essa frasezinha pequena, ela é curta, mas olha que interessante. No laboratório espiritual, que é a sessão mediúnica, e uma sessão mediúnica exige muito senso de responsabilidade, os problemas ainda são mais complexos. E aí vamos pensar o que é esse senso de responsabilidade. Ele envolve quem? A todos que atuam nessa atividade. Ao dirigente ou aos dirigentes deste trabalho,
a seleção feita para aqueles que vão participar desse trabalho, sejam eles médiums ostensivos, sejam eles aplicadores de passe, sejam quem for que vai participar dessa atividade, precisa ter esse senso de responsabilidade. Mas senso de responsabilidade é uma coisa que você concentra e baixa em você? Ou a gente estrutura esse senso de responsabilidade à medida em que o conhecimento se amplia? Por isso que o estudo metódico, o estudo teórico, é tão importante. Porque é a partir dele que a gente vai tendo ciência dessa responsabilidade. Mas é mais que isso, até, vai um pouco mais além. Porque a responsabilidade também não é a rigidez das pessoas entrarem na sala, concentra, olha a concentração, chega a dar dor de cabeça, isso leva a lugar algum também, porque esse trabalho é um trabalho leve, é um trabalho sério, é um trabalho de responsabilidade, mas é um trabalho que visa o melhor, que visa o bem, busca o melhor de nós para darmos o melhor ao outro. Então, tem que ter essa lógica, isso tudo tem que estar encadeado. Quem é que tem a responsabilidade inicial dessa percepção, desse olhar, capaz de gerenciar esse processo sem chicote na mão, sem idear fantasias e sem aterrorizar aqueles que ali trabalham. Então, esse senso de responsabilidade, ele é muito fundamental, ele é imprescindível na atividade que você vai praticar. E ele é um crescente que começa no estudo da teoria. Segue Deolindo. Como, pois, entrar no campo da prática espírita sem conhecimento da doutrina, sem orientação cuidadosa? Isto seria puro empirismo. E o espiritismo é todo ele baseado em leis e princípios. E nós vamos chamar atenção para a palavra empirismo, porque ela significa o conhecimento de ordem prática, tão somente. Não é a isso que o espiritismo se propõe. Mas nós podemos pensar também, o empirismo é uma doutrina filosófica que afirma ser o conhecimento resultado da experiência, restringindo-se ao que pode ser apreendido através dos sentidos ou da introspecção, opondo-se ao racionalismo e à metafísica. É o comportamento da pessoa que se pauta em conhecimentos de ordem prática. Acontece que o espiritismo não é só isso. Olha o que está dito, lembrado para nós por Deolindo Amorim. Sem orientação cuidadosa. Isto seria puro empirismo. E o espiritismo é, todo ele, baseado em leis e princípios. Importante isso, muito importante. A teoria deve ser ensinada antes da prática, porque é assim que se faz ciência. É assim que se faz na universidade. Numa estrutura doutrinária, numa doutrina que é científica, ela precisa ter essa lógica. Nossos estudos doutrinários têm, entretanto, outro objetivo, ou seja, mais um. E este, para nós, é ainda mais amplo e decisivo. E que outro objetivo é esse? Formar mentalidade espírita. Mentalidade espírita, repetimos. É o modo de pensar, a maneira de articular esse pensamento, de mobilizar esse pensamento. Então, nossos estudos doutrinários têm, entretanto, outro objetivo. E este, para nós, é ainda mais amplo e decisivo. 2 pontos. Formar mentalidade espírita. O que quer dizer mentalidade espírita? Põe a interrogação o caríssimo Deolindo Amorim.
é a mentalidade de quem, tendo estudado e compreendido a doutrina, aceita conscientemente os princípios e a responsabilidade que dela decorrem. E aí a gente já começa a ficar numa linguagem comum, mais coloquial, a porca começa a torcer o rabo. É a mentalidade de quem, tendo estudado e compreendido a doutrina, aceita conscientemente os princípios e a responsabilidade que dela decorre. Então, a gente vê até aqui que ser espírita não é tão fácil assim, não é tão simples. O espiritismo prêt-à-porter não dá conta disso. Porque essa mentalidade espírita não é formada porque um médium disse que é assim que se faz. Não é formada porque um espírito ou outro disse que é assim que se faz. Não é essa a lógica do espiritismo. Tanto não o é que Kardec entrevista e tem a possibilidade, nos diversos núcleos espíritas da época, nas diversas sociedades espíritas surgidas naquele século, naquele período do século XIX, há diversos espíritos, de todos os níveis, de todas as ordens, naquela escala espírita, de todas as ordens, para compreender-se e se estruturar esse corpo doutrinário que olhou o acima, o meio e o abaixo. Isso nós estamos falando da escala espírita, não pela valoração de pessoas ou de espíritos, mas pela escala espírita, de conhecimento. O que revelaram os espíritos de conhecimento aqui e aqui? Mas, como Kardec costumava alertar, só dá para conhecer um país, conhecer o povo de um país, se a gente vive essa escala inteira. Quem vem para o Brasil, por exemplo, visitar o Brasil e o Rio de Janeiro, e ficar apenas no hotel na beira da praia, tem uma visão que jamais será de quem conhece Vaz Lobo ou São Gonçalo. Então, é essa a lógica. Segue Deolindo. Mentalidade espírita não é, portanto, a de quem apenas acredita na manifestação dos espíritos, ou de quem simplesmente gosta de frequentar sessões espíritas. Não. Há muita gente que tem fé, sinceramente, no poder dos espíritos. Não falta às sessões mediúnicas do centro a que pertence. E não tem mentalidade espírita. Por quê? Acredita em superstições. Ainda tem o seu altar. Ainda admite milagres, etc., etc. Isto, evidentemente, não é a verdadeira mentalidade espírita. Constantemente, segue ele dizendo, encontramos pessoas, aliás, muito bondosas, que fazem parte de centros espíritas, comparecem religiosamente às sessões mediúnicas, mas pensam como católicas, não pensam como espíritas. Vamos vendo aí em que situação nós estamos nos encontrando? Qual é a situação real de cada um de nós? É cada um olhando para si. Nós não estamos aqui olhando para ninguém, dizendo o que é isso. Nós estamos propondo que cada um olhe para si. E ante essas proposições, esses alertas do Deolindo, a gente dê uma olhada para ver se a gente está se situando em que quadrante dessas proposições. Segue ele. O fato de acreditar nos espíritos nem sempre modifica a mentalidade, ou seja, a forma de pensar, o posicionamento íntimo. Notemos que Allan Kardec disse
categoricamente em obras póstumas que espírita ou espiritista, se preferem este último termo, é quem concorda com os princípios da doutrina e, com eles, conforma o seu proceder, ou seja, põe de acordo o seu proceder. Vamos repetir? Para nós avaliarmos, para nós analisarmos e nos analisarmos. E a gente precisa ver como é que isso se reflete em nós, qual é a reverberação disso nessa intimidade. Notemos que Allan Kardec disse categoricamente em obras póstumas que espírita ou espiritista, se preferem este último termo, é quem concorda com os espíritos, é quem concorda com os princípios da doutrina e com eles conforma, ou seja, põe de acordo o seu proceder. Este conceito, como se vê, traz implicações de ordem moral. Veja-se bem o pensamento de Kardec. O Espiritismo não reconhece como seus adeptos, senão aqueles que lhe praticam os ensinos e trabalham por melhorar-se moralmente, esforçando-se por vencer os maus pendores, por ser menos egoístas e menos orgulhosos. Há muita gente que estuda e conhece o Espiritismo e nem por isso tem mentalidade espírita. Dentro disso que nós vimos até agora, vamos ver se isso não é verdade? Há muita gente que estuda e conhece o Espiritismo e nem por isso tem mentalidade espírita. E, modéstia à parte, o que a gente tem visto com muito explicitamente hoje, é esse número de pessoas. É um número bastante considerável. À frente de casas espíritas, fazendo exposições públicas, mas que a gente observa no falar, no seu dia a dia, no acompanhar certos processos da vida, as opiniões, inclusive emitidas, demonstram com muita clareza essa não mentalidade espírita. Assim como se encontram pessoas que acreditam no espiritismo e têm mentalidade católica, porque ainda falam o castigo do céu, ainda aceitam o pecado original, ainda têm medo de Deus. Também se encontram pessoas que, embora se digam espíritas, porque acreditam nos fenômenos, ainda têm mentalidade materialista, porque vivem exclusivamente em função dos interesses materiais. São indiferentes aos altos valores do espírito. Dão mais importância às coisas imediatas do que às coisas que dizem respeito à espiritualidade, porque só pensam em gozar, aproveitar a vida enquanto é tempo. Será que há algum equívoco, alguma inverdade nessa fala, nessa colocação do Deolindo? A gente vai identificando isso nas casas espíritas, nos grupos de WhatsApp que se formam das casas espíritas. A gente vai, no olhar, não é que a gente viva catando, senão nós andamos aí para fazer julgamento de ninguém, não é essa a ideia. Mas você percebe quando a coisa chega, às vezes você diz, meu Deus do céu, que complicação. A gente percebe como um número considerável desses companheiros e companheiras não tem acessado de verdade, em profundidade, essa doutrina, a ponto de perceber-lhe as propostas mais
fundamentais. E aí ele pergunta, isto é mentalidade espírita? E ele responde, não, absolutamente. Logo, a conclusão que ele tira, não basta ser crente ou ser médium para ser espírita. Há muitas tradições religiosas, e algumas delas já fazem parte até de nosso folclore, embora sejam inofensivas, não se coadunam de forma alguma com o espiritismo. Uma dessas tradições, por exemplo, é a de se fazer distribuição de balinhas no dia de Cosme e Damião. E nós vamos até à frente, por quê? Porque ele também vai dizer... e isso aqui, não, o que ele está dizendo aqui, ele não está falando contra a balinha de Cosme e Damião, de jeito nenhum. Né? Mas ele está lembrando que espírita é espírita, católico é católico, umbandista é umbandista, candomblessista é candomblessista. Que cada escola religiosa tem a sua proposição. E aí não se coaduna isso. Uma dessas tradições, por exemplo, é de se fazer a distribuição de balinhas no dia do Cosme e Damião. Eles falam, embora essas doutrinas sejam inofensivas, não se coadunam de forma alguma com o espiritismo, porque denotam, primeiro, materialidade. Né? É uma relação que não é para ser julgada por ninguém, não é isso. Mas é que não se conforma, não está de acordo, não se põe de acordo com a proposição do espiritismo. Essa é a questão abordada por ele, que a gente precisa pensar, avaliar, ver em que medida isso está nos tocando ou não. Para mim, isso é verdade ou não. Em mim, que aqui o julgamento não é do outro, é a proposição para que a gente observe como é que essa relação está em nós, como é que nós estamos lidando com essa questão. A formação da mentalidade espírita tende a fazer a criatura humana desprender-se gradualmente de tudo isso. E quando ele desprende-se gradualmente de tudo isso, e voltamos a lembrar, ele não está falando de que tudo isto seja lixo, não é isso, não. Isso é importante para o outro, seja esse outro quem for. Não tem problema. O problema é você, sou eu, espírita, ainda abarcar essa ideia e ter essa prática. Essa é que é a questão. Vai dizendo novamente, ainda uma vez, Deolindo, respeitamos todas as crenças. Não combatemos, nem devemos combater ou depreciar as convicções alheias, especialmente porque todas as ideias e práticas religiosas correspondem a necessidades espirituais inerentes ao plano evolutivo de cada um, de cada indivíduo ou grupo, assim como as condições da cultura e do ambiente. E aí nós voltamos a lembrar isso também. Ele está dizendo assim, especialmente, a gente não se deve, precisamos respeitar todas as crenças, não combatemos nem devemos combater ou depreciar as convicções alheias, especialmente porque as ideias e práticas religiosas correspondem a necessidades espirituais inerentes ao plano evolutivo de cada indivíduo ou de cada grupo. E olha, espíritas, cuidado quando se diz isso, que as pessoas dizem assim, o plano evolutivo de cada... Parece que o espírita está aqui, o resto está aqui. Não é disso que ele está falando, não. Nessa escala horizontal que nós vivemos, cada um de nós está num entendimento. Quando você vai na estrada, cada um está num ponto, não é? É isso. O nosso avanço, ele é na base a mesma coisa. Porque, veja bem, um bandista sério, que pratica com seriedade, com inteireza a sua religiosidade, está ótimo, está no mesmo nível que o espírita que faça isso, que está no mesmo nível que um católico que faça isso, que está no mesmo nível de um candomblessista ou de um protestante que faça isso, desde que eles estejam coadunados com a mesma ideia em relação à divindade, em relação ao próximo, em relação à cidadania, em relação à sociedade que eles vivem, nós estamos no mesmo nível. Então, o processo evolutivo de cada um vai se dar, porque a nossa questão de evolução é essa, a questão de progresso é essa. Cada um de nós vai avançando, progredindo em ciência e moralidade, ou seja, em inteligência e moralidade.
né? Cada um de nós vai alcançar a moralidade a partir de uma escola religiosa, dentro de uma faixa X de tempo de vida. Pode ser que nas outras reencarnações, e muito provavelmente passou primeiro pelas escolas protestantes, ou pelas escolas, melhor, pelas escolas católicas e protestantes, que eram hegemônicas. Hegemônica uma, e da ruptura dela, criou-se a outra, surgiu a outra. Mas se você olhar para o resto do mundo, aí tem um lado que é muçulmano, que viveu lá. Entende? Então, não é essa evolução, não é esse negócio, que um está embaixo, outro está em cima. Né? Não é isso. É que atenda ao entendimento da mentalidade de cada um. Então, quando você é espírita, supõe-se que a sua mentalidade já saiu desse ponto aqui da estrada. Nós estamos andando todos na mesma estrada e temos um padrão de entendimento que nos satisfaz, que nos satisfaça. Então, se eu ainda me satisfaço dentro dessa história X, é porque eu não estou nessa história Y. Não adianta ir para Y se o meu entendimento é de X. O que eu compreendo, o que satisfaz, o que planifica a minha intimidade é a escola X. Então, fica na escola X. Para que a gente tenha o melhor proveito na realidade. Por quê? Porque se eu estou absolutamente mergulhado naquilo que faço, com todo o coração, com toda a alma, eu faço o meu melhor. Aí, ali onde eu estiver, eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor para mim, para o outro e para aquela escola religiosa em que eu me encontro, porque eu estou integralmente nela. E é só essa lógica para a gente não achar que cada um olha, porque quando fala em evolução, espírito de modo geral, o outro parece que o outro é sempre um lixo. E o espírito é o bam, bam, bam. E isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Tanto não é que a atualidade tem mostrado isso. Os afamados espíritas, que eram os tais, votaram tresloucadamente, defenderam armas, defendem ainda a antivacina. Então, não é essa a questão. Não é onde você está se colocando fisicamente, onde você está se colocando na intimidade. Como é que está o seu entendimento? Qual é a conformação da sua intimidade com que escola religiosa? Com que proposição de vida? Com que doutrina que vai mover o seu coração? É esse caminho que a gente precisa estar atento. Muito menos do que ser espírito, ou ser isso, ou ser aquilo, é o que fores, onde estiverem, seja. Essa é a fundamentação dessa conversa. Né? Além de tudo, segue Deolindo, o respeito aos sentimentos e opiniões do próximo é também caridade. Porque pensa diferente de mim não é louco, tem que ser morto. Não é isso. Isto não impede, todavia, que o Espiritismo, pela sua influência renovadora, concorrendo para o progresso espiritual daqueles que lhe seguem a orientação doutrinária, olha só, viu? Progresso espiritual daqueles que lhe seguem a orientação doutrinária. Ele não está falando dos outros, das outras escolas, ele está falando de si, do Espiritismo, daqueles que seguem o Espiritismo. Além de tudo, o respeito aos sentimentos e às opiniões do próximo é também caridade. Isto não impede, todavia, que o Espiritismo, pela sua influência renovadora, concorrendo para o progresso espiritual daqueles que lhe seguem a orientação doutrinária, tenha consequências capazes de formar um tipo de mentalidade diferente, emancipado, ou seja, livre de superstições, fatalismo ou idolatria de qualquer espécie. Isso é que vai caracterizar o espírita efetivamente mergulhado nessa lógica. Se, portanto, o espiritismo pode formar outra mentalidade mais arejada, mais consentânea com o desenvolvimento da ciência e com a compreensão da vida espiritual, é claro que também preconiza implicitamente outros padrões de comportamento. Olha só, outros padrões de comportamento que não se coadunam de maneira alguma, em nenhum momento, em nenhum instante, de forma nenhuma, com isso que nós temos observado aí. Por exemplo, espírita segue médiuns
digam eles o que disserem, são verdades imutáveis e indiscutíveis. Isso não é espírita porque não se coaduna com a lógica do espiritismo. Seguem espíritos desses tais médiuns, que quando falam são absolutas verdades incontestáveis e indiscutíveis. Seguem padrões estranhos à ciência. A ciência fala hoje, no momento atual do mundo, da importância, a retoma, porque isso já está visto para nós desde o Oswaldo Cruz no Brasil, né? A revolta da vacina aconteceu no Rio de Janeiro, na Rua da Passagem, mais acendrado embate entre os que queriam vacinar e a população que achava que não tinha que ser vacinada de forma obrigatória. Nós estamos vivendo no século XXI, no ano de 2022, espíritas, nomeadamente espíritas, contrariando essa lógica. Quando o espiritismo diz que se a ciência avança, nós avançamos com a ciência. A característica de contemporaneidade do espiritismo é justamente essa. Ele se torna atemporal e é contemporâneo por conta disso. Por quê? Porque qualquer verdade científica comprovada, ele segue. Essa é a ordem kardeciana, essa é a lógica da doutrina dos espíritos. Aí você tem um espírita contraditando isso na sua postura pessoal, pública, né? Participaram de campanhas apontando arminha, fazendo arminha com as mãos. Espírita. Se, portanto, o espiritismo, estamos repetindo, se, portanto, o espiritismo pode formar outra mentalidade mais arejada, mais consentânea com o desenvolvimento da ciência e com a compreensão da vida espiritual, é claro também que preconiza implicitamente outros padrões de comportamento. O espiritista, ou melhor, o espírita, não pode ser um tipo esquisito, excêntrico, um marginal, ou seja, aquele que vive à margem, socialmente falando, porque o espírita esclarecido tem o dever de melhorar o seu comportamento na vida particular, como na vida social, sem chegar aos exageros, às atitudes ridículas. Todas as consequências do espiritismo nos levam ao equilíbrio. A afirmativa de Deolinda Amorim a esta altura. Todas as consequências do espiritismo nos levam ao equilíbrio. Notemos que todos os ensinos morais do espiritismo se firmam sobre o princípio da, e eu coloquei grifado bem grande, em caixa alta, para que eu pudesse lembrar desse momento, o princípio da responsabilidade pessoal. O homem é responsável pelos seus pensamentos, pelos seus atos, sejam públicos, sejam ocultos. É autorresponsabilidade. É autorresponsabilidade. Segue Deolindo. A doutrina espírita realmente não tem tabus, não tem sistema de condenações, não instituiu nenhum código de proibições, porque é uma doutrina que não amedronta, não prescreve, ou seja, não dita, não estabelece regras de vida privada, mas desperta no homem o sentimento de responsabilidade. Cada qual é responsável pela sua consciência. Cada qual deve saber o que deve e o que não deve fazer. Como deve saber distinguir o que é lícito e o que é ilícito, o que é digno e o que é indigno.
sem estabelecer regras escritas, sem descer a minúcias domésticas, a doutrina espírita, quando bem compreendida, tem consequências muito mais amplas e mais sérias do que parece, porque exige, sobretudo, a reforma moral do homem. Não é do outro, é de si mesmo. Há muitos materialistas que, na forma de proceder, parecem muito mais espiritualizados, muito mais moralizados do que certos crentes, certos indivíduos que fazem questão de apregoar em toda parte as suas ideias religiosas, as suas convicções espiritualistas, mas se conduzem na vida prática como indivíduos destituídos de qualquer noção de disciplina espiritual, porque são excessivamente egoístas, despóticos e viciados. Essa afirmativa é de Deolindo Amorim, com a qual nós concordamos em gênero, número e grau. É claro que a mentalidade espírita não aprova quaisquer, abre aspas, presunções de santidade, fecha aspas, nem roupagens de puritanismo, porque o homem é o que é. Não é aquilo que nós desejamos que ele seja, mas todo aquele que se integra realmente na doutrina espírita tem o dever de procurar, dia a dia, ser melhor. Todas as normas básicas do Espiritismo, no que diz respeito ao comportamento pessoal, se resumem nesta criteriosa expressão de Allan Kardec. Qual seja, conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, veja, ele não é santo. Porque o homem é o que é. Não é aquilo que nós desejamos que ele seja. Mas todo aquele que se integra realmente na doutrina espírita tem o dever de procurar, dia a dia, ser melhor. Aí voltamos à criteriosa expressão de Allan Kardec. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Isto constitui a síntese de todas as consequências da doutrina. O que constitui a síntese? Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Isto constitui a síntese de todas as consequências da doutrina. Fora disto, é inútil a crença pura e simples nos espíritos, como é inútil a especulação filosófica por mero prazer intelectual, sem repercussão nas ações pessoais. E aí, para pensar mesmo nisso, a gente precisa voltar lá nas proposições socráticas, né? Porque Sócrates, para mim, é a grande referência de filosofia. Fora disto, é inútil a crença pura e simples nos espíritos, como é inútil a especulação filosófica por mero prazer intelectual, sem repercussão nas ações pessoais. Que filosofar por filosofar não faz diferença, mas se a filosofia
produz em nós, amantes do saber, revoluções, convulsões, provoca mudança nessa intimidade, faz com que possamos olhar à frente. Aí vale a pena. Aí ela cumpre o seu papel, o seu verdadeiro papel. Porque todas essas ciências, elas têm como proposição permitir ao homem o fortalecimento para o avanço. É o nosso entendimento, claro. Mas, enfim, amigos, nós queríamos trazer essa bela página do Deolindo Amorim, porque nós entendemos que essas referências nos têm faltado muito na atualidade. Os espíritas, de algum modo, ao meu simples olhar, não têm sido orientados para buscar esse conhecimento. Eles estão seguindo o diretor do centro, o presidente do centro, o bambambam do centro, alguém que tem sempre alguém do centro que é a pessoa que sabe. Agora, é preciso lembrar que quem sabe é essa pessoa. Você precisa saber. E não dá para saber nesse espiritismo prêt-à-porter. Quem tem que saber é você. Quem se constrói é você. O outro não tem como lhe dar fundamento. Quem vai estruturar a fundamentação do seu saber, do seu conhecimento, quem vai fundamentar a estrutura sólida da tua casa, é você. Não é o presidente do teu centro espírita, não é o diretor da tua reunião mediúnica, não é quem quer que seja fora de você. E a doutrina está aí para que você acesse e você construa a tua estrutura. Porque só você pode se ajudar. Só você pode pavimentar a estrada que você tem que caminhar. Não espere que alguém vai fazer isso por você. Senão a gente vai estar fazendo o que nós fazíamos ontem, no passado, que a igreja dizia, fique tranquilo, pode pagar a sua indulgência aqui, que o seu lugar no céu está guardado. É mentira. É mentira. É absoluta inverdade. Ninguém pode pavimentar a sua estrada, só você. E o Espiritismo é a estrutura que existe para que você possa pavimentar a sua estrada. É de absoluta autorresponsabilidade, não é alorresponsabilidade. Essa responsabilidade não está com o outro, está com você. Lembremos disso para construirmos em nós essa mentalidade espírita de que fala Deolindo Amorim. Amigos, amigas, mais uma vez, obrigado pela atenção. Muita paz, muita luz nos corações. Graças a Deus.